Hoje, eles estão levando 2 clientes para ver as antigas ruínas maia na ilha. Vamos, pessoal. É o último dia de férias deles, e amanhã todos retornam para casa. Chegamos. Esperem aqui. Tivemos 6 ótimos dias de mergulho. No 7º dia, decidimos passear pelas ruínas para abrir o apetite e tomar café da manhã. Precisa de um guia? Não, obrigado. Eu sou um bom guia. Não quero. Obrigado. O melhor que tem. As ruínas maias são tudo o que resta de uma civilização perdida que viveu na ilha há mais de 1000 anos. Ruínas maias. Era como se estivesse em uma sauna. Estava tão quente e úmido que era difícil respirar. Então os mosquitos estavam simplesmente terríveis. Bem, com certeza essa não é a que está na foto. Cobertas de vegetação, as ruínas estão longe das magníficas estruturas maias que quem havia imaginado. Vamos ver o que podemos encontrar adiante. Quer saber? Vamos na frente, eu espero aqui. Certeza que vai ficar bem? Sim, vou ficar bem. Começamos a tentar sair das ruínas. Eram umas 11 horas e o calor só estava aumentando. Sinto muito, mas preciso voltar. Não demora muito para que os outros 2 também se cansem do calor opressivo. Tudo bem, pode ir. Eu vou com ele. Eu disse que ia andar por mais uns 15 minutos. Provavelmente eu deveria ter voltado com eles. Situadas no centro da ilha, as ruínas estão cercadas por centenas de quilômetros de uma selva densa e impenetrável. Naquele momento, não havia quaisquer sinais ou marcadores, e a mata estava bastante fechada. Quem está determinado a encontrar a ruína que está no recibo do seu ingresso? Sem sorte, ele decide voltar. Eu precisava voltar. Cat estava com calor e precisava sair e pegar algo para beber. Mas não é tão fácil quanto ele pensa. Todos os caminhos parecem iguais. Então, atravessei uma interseção e depois outra. E fiquei confuso sobre qual caminho seguir. Mas Kim já está trabalhando em sua própria solução. Subi naquela árvore e comecei a olhar ao redor e não via nada além de selva. Não importava a direção, era só selva. Quem usa a única ferramenta que tem consigo, um canivete, para cortar a folhagem densa e obter uma visão melhor. Droga! Ele não pode se dar ao luxo de perder uma ferramenta tão essencial. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Desci até o final. Era de 9 a 12 metros para descer da árvore com meus olhos fixos nele. Seu caminho está bloqueado por uma piton mortal. E sua única arma está fora de alcance. Pensei, bem, isso não é algo que eu quero que se enrole em mim. Quem precisa encontrar o canivete? Mas ele sabe que a piton pode estar a uma distância de ataque. Não consegui encontrar a faca, então procurei entre as folhas. Não consegui encontrar. E algo mais está espreitando na selva. O ruído era realmente intenso. Eu podia ouvir galhos se quebrando. Estava cada vez mais alto.
Dia 4. Exausto após 80 horas correndo pela selva. Quem se lembra da regra número 1? Caso você se perca. Dizem que a melhor coisa a fazer é ficar no mesmo lugar. Apenas fique onde está e alguém vai te encontrar. Quase que imediatamente, suas preces pareciam ser atendidas. Tinha que haver algum tipo de busca acontecendo. Então, decidi que ia subir numa árvore e acenar para o helicóptero que eu conseguia ouvir à distância. Vou acenar com esta bandeira. Com certeza eles vão conseguir me ver. O helicóptero está procurando na selva. A Cat estava atrás dele. Estou aqui! Aqui! E vejo que eles vão começar a procurar por essa área. Aqui estou eu. Vou sair daqui. Acabou agora. Ei, estou aqui, olha! Eu penso, que ótimo. Eles trouxeram algum tipo de equipe de resgate americano. Vou sair daqui rapidinho. Aqui embaixo! Por favor! Olhem aqui para baixo! Estou aqui! Vamos! Por favor! Conseguia ver uma mulher dentro do helicóptero, com tênis brancos com cadarços. Ela está usando óculos de armação dourada. Tem cabelo loiro. Eu via cada detalhe. Se eu tivesse uma pedra na mão, poderia ter acertado ela dentro do helicóptero. Estava muito perto. Foi como se com certeza eu fosse ser encontrado. Olhem aqui para baixo! Estou aqui! Vamos! Por favor! Não é a Cat. Aquela senhora estava falando com alguém do outro lado. E continuou assim. Não, por favor! Voltem! Por favor, voltem! Eu estou aqui! Não vão! Voltem! Por favor! A equipe de resgate não viu. Eu estava revivendo isso na minha mente repetidamente. Não acredito que isso aconteceu. Foi devastador. Dia 5. Kim decidiu parar de sair andando pela selva e ficar bem quieto esperando por outro helicóptero. Mas ficar parado o torna uma presa fácil. Eu ficava simplesmente coberto de mosquitos à noite. Então me cobri com folhas como se fosse um cobertor para tentar manter esses mosquitos afastados. E funcionava muito bem por uns 5 ou 7 minutos, até os mosquitos conseguirem passar por essas folhas. Eu pulava e ficava completamente irritado, começando a jogar folhas para todos os lados. E repetia o processo a cada 10 ou 15 minutos, todas as noites. Era a única maneira de impedir que os insetos e os mosquitos me devorassem vivo lá fora. Dia 6. Dia 7. Nos dias seguintes, Ken permanece na clareira, desesperadamente buscando comida e água. Encontrei umas plantas que crescem nos galhos das árvores, e elas tinham sua própria água.
Olhava dentro, podia ter um caracol pequeno ou um sapinho ali. Era tipo, ok, essa água está ruim. E eu vasculhei por todo lado procurando por essas plantas porque simplesmente não há água suficiente. E eu estava realmente seco. Estava sentado lá, sonhando com sorvetes e picolés. Se alguém aparecesse tentando me vender um sorvete, quanto eu pagaria? Acho que pagaria uns $800. Mas os devaneios de Ken são uma distração perigosa. Ele precisa manter o foco na sobrevivência. Cada dia, o som distante das aeronaves de busca o atormenta. Ele não tem como chamar a atenção deles. Eles sobrevoavam a selva e reduziam a velocidade dos motores até quase parar para tentar me encontrar entre as árvores. Ken sabe que eles não conseguem vê-lo através da densa cobertura da selva. Para piorar as coisas, ele não consegue encontrar os 2 litros de água por dia que seu corpo precisa. E ele está morrendo de fome. Ele não comeu mais do que metade de uma fruta em 8 dias. Meu corpo estava se consumindo e se alimentando da minha gordura e dos meus músculos. E eu estava realmente perdendo peso. A selva está vencendo. E quem está perdendo o controle? Estava numa situação onde não conversava com outro ser humano, o que, se você parar para pensar, não é normal. Quantos dias uma pessoa passa sem falar com alguém sem ouvir uma voz no rádio? Não falei com ninguém nem por telefone. Isso não é uma situação normal. Quem teme perder a cabeça? E sem sinal de mais helicópteros, ele decide que precisa se mexer e salvar a si mesmo. Perdi 4 dias sentado lá. Então só me restou levantar e caminhar. Ele está indo direto pelo labirinto da selva, esperando encontrar um caminho ou estrada. Comecei a criar uma rotina. Assim que o sol nascia, eu precisava começar a caminhar. E quando o calor aumentava, eu tinha que passar de 3 a 4 horas sentado na sombra apenas para conservar a umidade do meu corpo. Eu não deixaria pensamentos negativos influenciar minha situação. Se pensasse, meu Deus, isso é um desastre. Vou morrer aqui agora. E deixasse esse pensamento entrar na minha mente, talvez eu não sobrevivesse. Dia 9. Sem água suficiente há dias. Nos últimos 13 dias, tudo que ele teve para manter-se vivo foram alguns frutos podres e gotas de água das plantas. Pensava o tempo todo que aquilo poderia durar para sempre, que eu nunca sairia de lá. Sabia que não ia durar para sempre e eventualmente morreria. Mas não podia ficar pensando nisso. A desidratação está acabando com Ken. Eu sabia que precisava comer, mas a prioridade era a água. Meu corpo precisava de água. Ele está tão desesperado que é obrigado a beber água parada e suja.
Eu estava usando a bolsa da câmera como filtro para tentar filtrar alguns dos contaminantes que pudessem estar naquela água quando vi um pequeno lagarto. O lagarto tinha uns 10 centímetros. Achei que eu ia conseguir engolir ele inteiro. Comecei a engolir inteiro, mas ficou preso na minha garganta porque ainda estava vivo. Então, quando eu o matei, ele acabou sendo o que nós chamamos de refeição. O desespero está levando Ken a um lugar onde nunca esteve antes. Fantasia e realidade estão começando a se confundir. Comecei a criar cenários elaborados sobre o que aconteceria quando eu saísse dali. Táxi! Eu tinha um cartão de crédito e ia pegar um táxi. Ia comprar algumas roupas e ir para um hotel. Me leva para a cidade, por favor. Pode deixar comigo. E não é apenas a mente de Ken que está se desmoronando. O corpo dele também está. As minhas pernas estavam cortadas de passar pela vegetação. As feridas nos meus tornozelos não estavam cicatrizando. Eu estava começando a ficar muito preocupado se elas iam infeccionar. Descobri que tinha crostas na minha perna que estavam começando a cicatrizar porque estavam secas. Então, usei algumas dessas crostas secas como curativos para tapar algumas feridas no meu tornozelo. Tipo um band-aid. A situação de Ken é desesperadora. Perdido, sozinho e fraco. Ele está sendo levado ao limite da sanidade. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito, muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa e lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Olhando para minha mão, eu a via tremendo e tremendo.
Eu estava mergulhando em um estado delirante porque não conseguia controlar meus pensamentos. Depois de quase 2 semanas de ataque implacável, Benedict finalmente sucumbiu ao seu maior medo. Espero que isso seja o sabor da malária, sobre o qual eu sempre fui avisado. E agora é minha vez de experimentar isso sozinho, como alguém que estava exausto e começando a morrer de fome. Os parasitas da malária estão destruindo os glóbulos vermelhos de Benedict, privando seu corpo e cérebro de oxigênio. E sabendo que ele enfrentará uma morte quase certa na floresta, seus pensamentos se voltaram para sua família, a mais de 8.000 quilômetros de distância. No começo foi uma espécie de tristeza, uma sensação de uma derrota terrível. Achei que ninguém seria capaz de imaginar como foram meus últimos dias. E também um sentimento de desapontamento. Eu decepcionaria minha mãe e meu pai. Mas a verdade é que esse era um sonho que eu segui de forma muito egoísta. E agora seria a minha morte. Mamãe e papai, amo vocês. Não há mais nada a dizer. Dia 12. Dia 13. Dia 14. 90. 91. 92. Quando a febre começou a se manifestar, meu progresso ficou ainda mais lento e está se tornando uma luta apenas para colocar um pé na frente do outro. E minha esperança de atravessar para além das árvores estava desaparecendo. De repente, tive a sensação de que havia algo lá fora. Como se algo estivesse me perseguindo. Eu pensei, vamos, Benedict, mantenha o controle. Você está perdendo o controle. De repente, ouvi um barulho. E meu maior medo era que fosse uma onça. E foi aterrorizante esperar por algo que ia saltar em mim. Disparei alguns sinalizadores de emergência. Vem pra cima! E nada. De repente, escutei um rosnado. Cachu, bom menino. Incrivelmente, depois de desaparecer nas corredeiras 2 semanas antes, Cachu rastreou seu velho amigo por 64 quilômetros de floresta tropical. E de repente, os horrores de sua situação pareciam ter desaparecido. De repente, pareceu que eu tinha recebido um milagre, um sinal de esperança de que tudo ia ficar bem novamente. Eu tinha alguém que conseguia entender o que eu estava passando. Isso restaurou muito de mim, de alguma forma, que eu havia perdido, que havia sido levado pela brutalidade da floresta. O reaparecimento de Cachu elevou o ânimo de Benedict e revigorou sua determinação de voltar para casa. Mas ele está desesperadamente desnutrido, lutando contra uma doença mortal e rapidamente ficando sem tempo. Dia 15. Dia 16. Dia 17. Dia 18. Dia 19. Dia 20. Agora, eu estava 3 semanas nessa caminhada, 3 semanas quase não comendo nada. Depois de caminhar por 112 quilômetros, Benedict está agora em estágios avançados de fome. E os parasitas da malária estão rapidamente colonizando e destruindo seu corpo. Ele sabe que sua condição está ficando crítica. E eu estava tão ciente de que eu estava ficando sem tempo.
Cachu parecia ficar cada vez mais para trás. E eu pensei, não posso ter você como passageiro. Cachu! 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 Daí eu pensei, espera aí, tem toda essa carne em você. Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Cachu! Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. A vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia. De caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente.
Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas. Ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver. Claridade. E isso ainda me emociona. Essa reconexão.
com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror.